Maravilha, estamos de volta. Então, economia circular, ela divide os materiais do mundo, as coisas do mundo, entre nutrientes biológicos e nutrientes técnicos. O que são nutrientes biológicos? Sabe aquelas coisas que a vovó, que mora no interior, joga no quintal para a galinha comer, para o porco comer, para a minhoca comer, ou os micro-organismos cuidam? Então, casca, talo, resto de comida em geral, tudo isso são nutrientes biológicos. Coisas que apodrecem e poderiam virar terra, poderiam virar nutrientes, poderiam também virar energia, poderiam virar outras coisas. Vale ressaltar que na nossa cadeia de alimento existe um outro tipo de nutriente biológico que eu não sabia disso, na medida em que eu fui trabalhando com alimento, eu fui descobrir. Há muitos alimentos que não são vendidos porque são considerados feios por algum motivo fora do padrão. Então, a gente também perde muito alimento bom que a gente poderia comer, não precisaria nem botar para compostar, já fecha o ciclo na gente mesmo. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu falei que tinha uma oportunidade de negócio, então vamos a elas. Tem uma empresa, como é que lidar com nutrientes biológicos e conseguir fazer um negócio bacana aí. Tem uma empresa no Rio de Janeiro que eu admiro muito, tive a honra de acompanhá-los desde o início, de trocar ideias e tal, que é o Ciclo Orgânico. O ciclo orgânico transforma, sei lá, metade do lixo que você tem em casa em negócio. Como é que eles fazem isso? Imagina que você tem hoje a sua latinha de lixo em casa, que você separa, você talvez nem sabe o que acontece depois que vai lá quando desce no prédio, né? Se continua separado ou não. Provavelmente, se você não tem uma alimentação muito diferente, ou hábitos diferentes, metade mais ou menos do lixo que você gera em casa é biológico, são nutrientes biológicos, tá? Se você joga isso no lixo e isso vai parar no lixão, isso gera no processo de decomposição lá gases que são mais nocivos do que o próprio CO2, né? Gases de efeito estufa bem bolados, tipo metano, sei lá. Se você destina isso corretamente, isso pode virar composto, isso pode virar terra. E o ciclo orgânico o que faz? Ele cobra uma assinatura mensal dos clientes, pessoas que se interessam, sei lá, R$ 75, se eu não me engano, o plano semanal, cobram essa assinatura por mês de quem vai ter um baldezinho em casa, aí eles vão de bicicleta, pegam o seu balde, pesam quanto você gerou de resíduo, levam todo o seu resíduo de volta para um parque público, para uma escola pública ou para uma escola privada. Agora eles estão abrindo uma central de compostagem mesmo. Lá eles compostam com minhocas, micro-organismos e tal, e aí eles geram um adubo super rico. E aí no final do mês eles te dão um pouquinho do adubo, eles te dão umas sementes para você plantar e o resto, que é muito adubo que sobra, eles vendem para paisagistas, para agricultores e por aí vai. Né? Então faz sentido como eles estão fechando o ciclo? O que era antes um descarte, que simplesmente ia para não sei aonde, para fora, como a gente chama, ele reintroduz no sistema e isso vira nutriente, isso tem valor. Em 2018, vale a pena ver o relatório deles de 2018 que eles já lançaram. Eles compostaram cerca de 320 toneladas de resíduos orgânicos nesse esquema da bike aí. Além disso, coletaram mais de 120 toneladas de vegetação e serragem, porque você precisa de vegetação e serragem para o processo de compostagem, não pode ser só comida. E isso significa então que eles deixaram de mandar, nós todos, né? A rede ciclo orgânico, porque não é só eles, tem as pessoas que separam também tudo, deixaram de mandar mais de 88 caminhões de lixo para os aterros sanitários. Com isso, eles evitaram a emissão de mais de 246 toneladas de gases de efeito estufa. Eu estou falando de uma empresa pique-ruxa, uma empresa pequenininha no Rio de Janeiro. No lugar disso, produziram mais de 192 toneladas de composto orgânico de alta qualidade. Então, isso é uma oportunidade de negócio. Né? Isso é muito interessante. Imaginei que pudesse estar ficando escuro e acendi a luz. Um outro caso muito famoso no Brasil, que não tem a ver tanto com empresa, para a gente não ficar só preso nos negócios, porque a economia circular, acho que até lá no início eu falei que estava muito ligado a negócios, mas está ligado a outras coisas também, ao poder público, a organizações sociais e tal, inclusive essa galera toda se juntando. Então, um caso muito famoso no Brasil, vale dar um Google, é muito lindo, é a Revolução dos Baldinhos, não sei se você já ouviu falar.
Então você imagina, né? 76 milhões de pessoas no Brasil sofrem, né, doenças por conta da má destinação de resíduos. Então, a famosa Revolução dos Baldinhos foi quando, numa comunidade de baixa renda, que eu não me lembro o nome, as pessoas se juntaram falando, gente, vamos juntar os nossos resíduos orgânicos em balde em casa, cada um junta num balde, e depois a gente vai compostar isso longe daqui, né? Ali, em algum lugar específico. O que aconteceu quando eles fizeram isso? Parou de ter rato, parou de ter tanta poluição nos rios, e aí isso reduz a nossa doença. Né? Então, talvez você esteja falando assim, mas eu, sei lá, eu moro num lugar que não tem dinheiro para pagar essa assinatura aí do ciclo orgânico. Tá bom, talvez a conta não feche se fosse só vender para os agricultores. Talvez. Mas tem outras tantas possibilidades porque a gente está resolvendo problemas junto também, né? Então, assim, eu dei um exemplo de uma empresa, mas tem movimentos sociais também que não têm fins lucrativos, que também estão atuando com modelos muito parecidos. Aí depende muito de como você estrutura o seu modelo de negócio, a forma como você se organiza. Um parênteses aqui nos nutrientes biológicos, eu não vou me alongar, mas é sobre agricultura. A agricultura é um grande tema no Brasil, acho que vale mais do que um vídeo, vale um canal no YouTube só sobre a agricultura e as questões relacionadas à agricultura, então não vou entrar nessa, porque é meio toca dali, se você entra é difícil de sair. Comentário apenas sobre o estado geral da agricultura, eu falei que não ia entrar, já estou entrando, né? Mas só um comentário geral sobre o estado da agricultura. Hoje, mundialmente, de todas as atividades humanas, a agricultura é a que mais ameaça a biodiversidade e as funções ecossistêmicas. Ao mesmo tempo, parece que comer é importante, né? Então a gente precisa da agricultura para manter a vida humana. Hoje as pessoas que vivem nas cidades são super dependentes da agricultura. Então, assim, não teria como... Bom, não preciso nem falar sobre isso, né? Então, não é um problema fácil de se resolver. O que eu vou me limitar a fazer nesse vídeo é fazer uma provocação que o mesmo que vale nessa proposta de regenerar ecossistemas também vale para a agricultura. A gente pode sim fazer produção de alimento, inclusive carne, de maneira regenerativa. Tá? A gente pode pegar uma terra com uma quantidade de vida X, produzir alimento ali e aquilo ali aumentar a quantidade de vida. Pode parecer que exista, e está tendo um super debate aí agora, acho que é super atual, né, para a nossa política, etc. Pode parecer que há um conflito entre floresta e o agronegócio, mas isso é muito mais sobre o processo, as tecnologias, a maneira como se enxerga isso, do que uma realidade dada. Então a provocação que eu quero fazer aqui, e que inclusive é parte do motivo pelo qual eu, enfim, estou vivendo a vida agora, saí das empresas que eu estava, estou mais próximo do campo e tal. A provocação que eu quero fazer aqui é que eu acredito que há uma maneira mais produtiva, ou seja, mais alimento por hectare, mais alimento por metro quadrado, mais barata e que regenera os ecossistemas de se produzir comida. Isso sem falar enquanto vai economizar para o sistema de saúde pública, o quanto que o povo vai ganhar de saúde, por aí vai. Então tá jogada a provocação, não vou entrar nisso. Quem quiser estudar pode ver o trabalho do Alan Savory, do Manejo Holístico, pode ver a Hunter Lovins, eu vou botar uns links, o trabalho do Ernest Goethe e os seus discípulos, muitos pelo Brasil, agrofloresta, agricultura sintrópica, as experiências que a Fazenda da Toca está tentando fazer há alguns tempos, a própria Embrapa tem umas publicações legais, então vou parar por aqui. Mas a agricultura é um super tema e não está excluída da economia circular, muito pelo contrário, é uma grande preocupação. Então, só para ressaltar o que eu já falei, não precisa parar nessa história de compostagem, né, do campo. Você pode usar nutrientes biológicos, por exemplo, para gerar energia. Tá? Então, isso é um pouquinho sobre nutrientes biológicos. E existe toda uma outra família de nutrientes, não sei se esse é o termo técnico correto, que são os nutrientes técnicos. O que são os nutrientes técnicos? É aquela parada que a gente já minerou, extraiu, foi lá no fundo do mar, pegou o petróleo, mandou para sei lá quantas indústrias diferentes, foi processando aquilo tudo, não sei o que, e aí terminou, virou uma tampinha. Virou um chip de celular, virou o motor da sua geladeira. É algo que se você jogar
ali no chão, por mais que tenha muita vida, muita minhoca, muito bicho ali, não vai compostar. E mais, imagina quanto conhecimento, né, quanto investimento de tecnologia já tem ali naquele negócio. Jogar isso fora é muito triste, né? É um grande desperdício, inclusive de dinheiro. Então, alarme do inglês aqui, porque eu não soube tirar tanto inglês dessa frase, tá? Desse trechinho, mas há empresas como, por exemplo, a NetGenius, né, tipo natureza e gênio, NetGenius, que é uma spin-off, que é tipo uma empresa filha, uma empresinha da Whirlpool, que é a empresa que é dona de marcas como a Consul e a Brastemp, que tem como objetivo, então essa empresa, com esses nomes todos para dizer, tem uma pequena empresa chamada NetGenius, que é filha de uma empresona gigante, que tem o objetivo de conseguir olhar para todos esses desperdícios que tem na cadeia de eletrodomésticos, por exemplo, eletroeletrônicos, e acho que é mais eletrodomésticos, e ver como é que pode usar como insumo de um novo produto. Por exemplo, será que o motor da sua geladeira que você está jogando fora não pode servir como insumo para virar o motor de um ventilador? Talvez. E aí, talvez você esteja pensando assim, pô, mas isso é muito não econômico, né? Muito mais fácil é cavar a montanha, minerar lá a parada e buscar mais o que precisa de ferro. Vou lá buscar ferro, vou lá buscar ouro, vou lá buscar o que seja. Tem um relatório que está aqui nos links, relatório mais recente que eu encontrei da Universidade das Nações Unidas, com o tema de resíduos eletrônicos. É um super tema. Nesse relatório, ele está dizendo que nas minas urbanas de lixo eletrônico, hoje, há uma concentração de ouro 50 vezes maior do que nas minas convencionais, médias. Né? Na mina convencional média, tem uma concentração 50 vezes menor de ouro. Então, a gente está gerando tanto lixo de uma maneira, se eu puder dizer assim, tão burra ou descuidada, que agora na nossa pilha de lixo tem mais ouro do que nas montanhas onde a gente vai buscar ouro. Então, muito do que a gente chama de economia colaborativa, economia compartilhada e tal, está falando sobre esse uso de nutrientes técnicos de uma maneira mais inteligente. Há um diagrama que eu gosto muito, que eu estou botando aqui, que é a borboleta da economia circular. Vale a pena dar uma olhada, porque geralmente quando a gente está falando de nutrientes técnicos, a gente já pensa logo, então você está falando de reciclar, né? Sei lá, é a garrafa de vidro que vai virar a garrafa de vidro, é a PET que eu preciso botar para reciclar. Sim e não, ou talvez não e sim. É uma coisa assim, reciclar é caro, reciclar sim está no escopo das possibilidades, é a última possibilidade. Você não sabe o que fazer, não consegue botar como insumo em outra coisa, não consegue remanufaturar, não consegue desmontar e fazer uma outra coisa, né? Então beleza, vamos reciclar. Mas até a própria palavra reciclar, ela pode, como é que fala? Misleading. Ela pode levar a gente a assumir coisas que não são verdade. Raramente, quando a gente recicla, a gente de fato está tecnicamente reciclando. Reciclar significa pegar algo, né, tipo a garrafa de vidro, e aí você recicla ela e ela vira uma garrafa de vidro de novo, e você pode fazer isso infinitas vezes. Beleza, isso é reciclar. Mas geralmente, quando a gente está reciclando, a gente está upcycling. O que significa isso? Tem algo que tem um valor, sei lá, 1. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você tem garrafa PET. Né? Garrafa PET, você compra 1 quilo de garrafa PET por tantos reais, né? Aí você tem pessoas tipo a Mana Bernardes que pega a garrafa PET e transforma isso numa joia. Então você pegou uma coisa que tinha valor 1 e essa coisa passou a ter valor 50, ou valor 1000, nem sei quanto que é a proporção aí. Então isso seria upcycle. Assim como tem peças de arte com um anelzinho de latinha, tem 1000 coisas que você pode fazer, onde você está pegando uma coisa e aumentando o valor que ela tem. O outro lado dessa moeda é o downcycle, e esse é muito perigoso. Frequentemente, quando a gente está falando que a gente está reciclando, na verdade a gente está downcyclando, a gente está reduzindo o valor daquela coisa, e isso frequentemente gera materiais muito tóxicos.
Por exemplo, a famosa como é que fala? Camiseta de PET, né, feita com resíduo PET, os especialistas com os quais eu conversei não curtem. Não é uma parada muito maneira. Primeiro você geralmente mistura PET com algodão, então você mistura um nutriente biológico com um nutriente técnico e depois para separar isso é um parto. Segundo, você bota a sua pele suando, trocando, né? A sua pele tá sempre trocando com o exterior, né? Ela está em contato com um material que não faz nada bem para a sua pele. Ela não se desenvolveu ao longo de milhões de anos para estar em contato com esse material. Terceiro, quando você vai lavar a sua roupa, as micropartículas de plástico que ali no processo de lavagem se desgastam e saem, vão para a água, vão para o mar. E isso entra na cadeia de alimentos. Isso algum dia chega de volta na sua mesa, se é que você come peixe ou na mesa de alguém que come peixe. Então, isso é o down cycle. E isso é muito comum. Por exemplo, na empresa de brownie que eu trabalhava, a gente tinha, sei lá, embalagem de brownie. Isso foi assim que eu aprendi sobre essa coisa, porque a gente tava fazendo cagada. Então a gente tinha uma embalagem de brownie. O que é isso? Uma embalagem de plástico maravilhosa que condiciona o alimento. Pô, pode chover, pode bater sol, pode estar calor, pode estar frio. Aquele alimento fica ali relativamente bem conservado por até 15 dias. Ele pode viajar do Rio de Janeiro até Porto Alegre. É incrível. Você pode botar alimento ali e comer depois. É super limpo. Então é algo que tem um plástico que tem um valor altíssimo. Quando a gente reciclava, na verdade o que acontecia era que aquilo ia virar sei lá o que, podia virar uma cadeira de plástico talvez, ou um brinquedo de uma criança, alguma coisa assim. E depois que esse plástico de menor valor fosse reciclado de novo, ele ia virar o quê? Ia misturar no concreto, né? Ia fazer algum tijolo, alguma coisa assim. Então, na verdade, isso não é circular, né? Isso segue sendo linear, só que você esticou a linha. E o preço de ter esticado essa linha foi criar materiais que podem ser tóxicos, que podem estar no ar e por aí vai. Então isso é muito perigoso, tá? Só para você ter uma ideia, só falando de embalagens plásticas, já que esse é o tema do Brownie, embalagens plásticas por ano, nós geramos a demanda de 78, segura aí, 78 milhões de toneladas de embalagem plástica por ano. Dá para entender porque que a gente está chegando nos limites do planeta. O planeta é gigante. A natureza tem uma capacidade de se regenerar muito forte, mas só de embalagem plástica, 78 milhões de toneladas por ano é muito sinistro. Desses, 14% são coletadas para reciclagem. Então você imagina aquele cliente consciente que foi lá e botou, o consumidor consciente que foi lá e botou para reciclar. Aí 14% foi reciclado, certo? 4%, né, então tem 14. Dos 14, 4 perdeu no processo, sobrou 10. 8 participou dessa reciclagem para baixo, sobrou 2. E 2 são de fato reciclados, tá? Então quando a gente fala reciclar, a gente tem que pensar não só se é reciclado, mas se é downciclado, ou se é reciclado mesmo, ou se é para cima. Depois, ele é reciclável ou ele é reciclado? Porque muitas vezes você pode ter um material que nos Estados Unidos eles iam ter uma cadeia para conseguir reciclar. Talvez no Brasil ou na sua cidade a gente não tenha uma indústria que faça isso. Talvez não seja economicamente viável mandar isso para a indústria mais perto onde poderia reciclar. Então tem muitas questões aí. Se você, uma vez me falaram uma coisa que eu achei muito sagaz. Se você quiser saber se a sua embalagem da sua empresa é reciclável e não é reciclada e não só reciclável tecnicamente, mas ela de fato vai ser reciclada, você vê se ela interessa a uma pessoa que é um catador. É uma pessoa que vive disso, que sabe o valor que isso tem, que no fim do dia provavelmente é ele que vai botar essa parada para reciclar. Vê se interessa a ele ter isso, vê quanto que ele recebe por isso. Porque esse é o melhor teste, mais barato que eu tive acesso de se a coisa é reciclada mesmo ou não é. Tá, próximo tema e último tema antes da gente chegar em críticas e conclusão. Modelos de negócio. Então, acho que assim,
os exemplos que eu dei talvez já dê para pensar, tipo, beleza, eu posso usar como a galera do plástico precioso faz, eu posso usar o plástico que já existe no mundo, já está descartado ou que vai ser descartado, e usar isso como insumo para um produto que eu vou fazer. Então essa é uma possibilidade de modelo de negócio. Tem muitas iniciativas legais em relação a isso. Por exemplo, Kelly Slater, né, o famoso surfista, lendário surfista, tem uma marca de roupa que algumas peças pegam rede de pesca, que é um super problema, rede de pesca descartada no oceano, pega essa rede de pesca e reprocessa, e aí tem skate feito disso, tem um monte de coisa. A Zerezes, que é uma empresa de óculos, pega madeira, muitas vezes madeira de caçamba, né, de entulho que ia ser jogado fora, pega isso e transforma em óculos. Então você pode usar como insumo do seu negócio algo que seria descartado. Isso economicamente é muito bom, porque às vezes é até difícil de pegar a coisa, mas ela pode vir de graça. Ou talvez alguém possa até te pagar para você receber aquilo. Ou então você pode trabalhar nessa área, ou você pode trabalhar eliminando o problema. Então, por exemplo, ao invés de usar plástico como insumo de alguma coisa, você pode fazer tipo a menos um lixo faz, você tem um copo, que a proposta do copo esse copo é bom, tem um processo limpo, ele é fácil de carregar, ele é fácil de limpar, ele é durável. Você pega esse copo, você usa ele para o resto da sua vida e você nunca mais precisa usar um copo descartável. Então, você pode atuar nesses dois lados do problema. Minha sensação é que vale trabalhar em qualquer uma dessas duas pontas, tá? Porque a gente tem muito. Pô, imagina você descobre uma maneira de pegar plástico do oceano e transformar isso num produto de maneira viável. Cara, você tem insumo quase que para sempre, né? Você vai estar trilhardário quando você tiver que se preocupar com isso. Agora, talvez o comentário mais legal do ponto de vista de modelo de negócio é em relação a o que é chamado de economia de serviços. Então vamos olhar para isso. A indústria hoje de moda, eletroeletrônicos em geral, de, sei lá, de móveis e muitas outras, ela tem um modelo de negócio que é desfavorável para a regeneração da vida na Terra. Por quê? É desfavorável para a economia circular. Por quê? Talvez de maneira simplista aqui, mas a maneira como ela desenhou os custos dela é assim: eu tenho custo todo mês, eu tenho que bancar aqui a estrutura da empresa, eu tenho que pagar os salários de todo mundo, parará, parará, parará. E como é que entra dinheiro? Entra dinheiro toda vez que eu vendo uma camiseta, toda vez que eu vendo uma máquina de lavar, toda vez que eu vendo uma cadeira, né? Então eu assumo custos mensais e eu recebo dinheiro por vendas unitárias. Só que a cada venda unitária, eu uso recursos que são finitos e uma energia que provavelmente não vem de um lugar limpo. Então, você está descasado. Você vai precisar, sei lá, de quanto tempo se lançam coleções de roupa aí, né? Então, eu tenho que fazer uma roupa maneira o bastante e barata o bastante para você querer comprar. Mas logo no mês seguinte, ou 2 ou 3 meses depois, eu tenho que criar um motivo novo para você querer uma nova roupa, mesmo que você não precise. E aí tem tudo que falam sobre obsolescência programada, etc, etc. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: como é que a gente pode alinhar os nossos modelos de negócio para que exista um casamento, ou seja, se eu tenho custo todo mês, será que eu não consigo ter receita todo mês sem precisar cavar mais montanha ou destruir mais solo, ou etc, etc? Então, a resposta é sim, há muitas maneiras de você fazer isso. Então, você pode ver que tem muitas empresas indo para essa economia de serviços que é assim, cara, ao invés de você comprar uma máquina de lavar, por que você não tem acesso a uma máquina de lavar que funciona na sua casa, mas que não é sua? Você aluga ela de mim. Você aluga ela por um preço que faz sentido, é compatível, né? Você não vai pagar todo mês o que custa comprar uma máquina de lavar. E aí, o que você faz? Você alinha os incentivos para que a empresa se interesse muito em fazer uma máquina de lavar que dure muito, um computador que dure muito, uma roupa que dure muito, um carro e por aí vai, né? Então, uma lâmpada. A lâmpada para mim é um caso muito
simbólico, né? Tem essa lenda aí, ah não, já fizeram a lâmpada que dura 100 anos, mas as empresas compraram, não sei o que lá. Eu não pesquisei, eu sinceramente não sei se é verdade, eu não duvido. Agora, para mim é menos sobre a ganância do dono da empresa, porque é isso que segue essa história, e é mais sobre, pô, se esse cara alinhar, né, se essas empresas, como já estão fazendo, alinhassem o modelo de negócio delas para uma economia de serviços, se ao invés de ela vender lâmpada, ela vendesse iluminação, e aí ela chegasse aqui, a gente tem uma rede elétrica super instável aqui onde a gente mora e a gente queima muita lâmpada, a gente compra muita lâmpada. Se isso é ótimo para as empresas, elas estão adorando que a gente está comprando lâmpada direto. Mas se elas me fizessem um serviço de iluminação, ou seja, ó, na sua casa tem 4 lâmpadas, então você me paga R$ 2 por mês, 50 centavos por ponto de iluminação. Tá bacana assim? Tá bacana. Aí eu pago esses 50 centavos por mês por ponto de luz. Na medida em que queimar uma lâmpada ou por algum motivo parar de funcionar, é responsabilidade do fornecedor vir aqui e trocar a lâmpada. Aí vai fazer muito sentido ter uma lâmpada que dura 100 anos ou 200 anos, porque esse cara vai produzir a lâmpada uma vez e ele nunca mais vai precisar voltar aqui e ele vai ganhar dinheiro todos os meses, né? Então faz sentido isso? Esse é exatamente isso que é um exemplo de desacoplar o gasto de recursos finitos com o crescimento econômico. Então isso tem muitas oportunidades em moda, assinatura de bolsa, coisa de vestido. Ah, tem mulheres de determinados, né, contextos que, sei lá, não repitam um vestido ou não usam um vestido mais de 2 vezes. Beleza. E se você tivesse um serviço de assinatura de vestido, onde você pagasse, sei lá, quantos reais por mês para ter sempre um vestido desse serviço em casa? Aí você usou numa festa, não quer mais, você devolve e pega um outro. Você usou em outra festa, ah, não, mas eu quero outro. Devolve e pega o anterior. Você tem sempre um vestido em casa. Você está sempre com um vestido diferente, ou uma bolsa diferente, ou um relógio diferente em cada festa que você vai. Mas você não está gerando a demanda de todos nós, né, de abrir mão de um pouquinho mais de recurso para você poder ter um vestido novo na festa. E mais, você gasta menos dinheiro, né? Então, tem N modelos que estão acontecendo nesse sentido. Se você quiser, vale dar uma olhada. E, como eu já mencionei brevemente, a economia colaborativa, que a gente chama, que muitas vezes nem é colaborativa, ou a economia do compartilhamento, ou compartilhada, surfa muito nessa onda, né? Então, a famosa frase é: o que você precisa não é uma furadeira, é um buraco na parede, né? Então, por que que num prédio, num condomínio, todo mundo, ou sei lá, 70, sei lá quantos por cento das pessoas, tem nos seus apartamentos cada um uma furadeira, sendo que usam a furadeira 2 vezes por ano, 10 vezes por ano, sei lá quantas vezes por ano, né? O que você quer é o acesso a uma furadeira quando você precisar dela. Então tem N modelos que a gente pode desenvolver para que essa coisa aconteça. Assim como você não necessariamente quer um carro, você quer ir do ponto A ao ponto B, assim como você não necessariamente quer um hotel, uma estrutura construída para você, um quarto vazio lá em casa pode ser o bastante. Então, assim, tem muitas possibilidades de novos modelos de negócio, de conseguir ganhar dinheiro, e aí a economia circular está interessada nisso. Então, como no outro vídeo, eu vou fazer aqui um momentinho críticas, barra observações, barra armadilhas, perigos, alguma coisa assim. 2 sobre economia circular, antes da gente concluir. Então, primeira observação sobre a observação. Isso não está invisível ao radar das pessoas que estão trabalhando com isso. As pessoas que eu conheço que estão trabalhando com isso estão muito ligadas. E nos livros, inclusive, se fala disso. Então, não quero fazer parecer que isso não está no radar. Ao mesmo tempo, se a gente continuar tocando os negócios da maneira como a gente tocou até hoje, a gente pode selecionar as partes que a gente quer da economia circular, ou do cradle to cradle, ou da biomimética, ou o que seja, para trazer para o nosso negócio e ignorar as partes que não nos interessam. Então, se a gente continua nessa mentalidade de maximização de lucro, de maximização do valor para o acionista, tarará, tarará, que para mim é uma ideia antiga, como eu já tive a oportunidade de dizer no outro vídeo e vou ter a oportunidade de dizer em outros vídeos também, se a gente continua com essa mentalidade e pega só o que serve a essa mentalidade
da economia circular, então a gente pode esgarçar ainda mais os sistemas sociais já muito esgarçados. A gente pode aumentar ainda mais a desigualdade social, porque há muitas oportunidades de negócio. E aí você imagina só, vou dar um exemplo aqui que eu acho que não é real, tá? Mas imagina que, sei lá, a Apple desenvolve um modelo que ela vai agora alugar computador ao invés de vender computador. E aí isso faz com que seja mais lucrativo, porque ela não tem que usar mais insumos, e aí ela remanufatura os computadores, e eles passam a durar muito mais tempo, e aí isso bomba no mercado, porque eles viram ecológicos, blá, blá, blá. O que acontece com a cadeia de reciclagem, que antes havia, aliás, acho que esse é um exemplo nem tão bom, porque pelo que eu sei, a cadeia de reciclagem de eletrônicos nem é tanto, mas a do papelão, a do plástico, a do alumínio e por aí vai. Então vamos lá. Uma empresa que usa muita latinha, né? Ela desenvolve um material onde, sei lá, ela não precisa mais gastar latinha, ou um programa super bacana que você devolve a sua latinha direto para a empresa. A gente pode excluir todas as pessoas que hoje são da economia do lixo, se é que eu posso usar esse termo. Pessoas que já têm baixíssima representatividade, pessoas que já são invisíveis aos olhos de muita gente, vão se tornar ainda mais invisíveis. Então, é importante que nos processos que a gente desenvolver, no que a gente está chamando de economia circular, que a gente inclua essas pessoas na solução dos problemas. De novo, isso está no radar de quem trabalha com isso, as pessoas sérias que trabalham com isso, mas eu queria nomear isso, porque eu acho que é um aspecto muito importante. Segundo aspecto muito importante, há uma premissa, como eu falei lá em cima, né, uma proposta barra premissa da economia circular, que é desacoplar o crescimento econômico do gasto de energia e de materiais, que a gente consiga crescer a economia sem crescer o gasto de energia e materiais. Eu dei alguns exemplos que eu espero que tenha ficado claro ou tenha dado insights de como isso pode acontecer, mas por todos os estudos que eu consegui ler, e isso inclui estudos de tipo Prêmio Nobel de Economia, isso não será possível se a gente continuar medindo o crescimento da economia como a gente mede hoje, basicamente PIB. Tá? Então, assim, papo para outro vídeo, desenvolvimento econômico versus crescimento econômico, outros indicadores que existem, tipo o Genuine Progress Index e tantos outros, até propostas que não incluem indicadores, mas assim, se a gente mantiver a maneira como a gente vê hoje crescimento econômico, vai ser muito difícil a gente conseguir desse crescimento sustentável, desenvolvimento sustentável baseado no PIB. Como diria o Stiglitz, o Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, se não me engano, em 2001, o PIB é muito materialista. Né? Então a gente precisa, para desacoplar, a gente precisa conseguir redefinir o que é crescimento econômico, que é um super tema que eu pretendo entrar mais adiante. Isso significa que a economia circular não é útil? Óbvio que não. Então, espero que tenha ficado claro, é algo que para mim faz muito sentido e que eu torço para que você consiga, de alguma maneira, se motivar para fazer algo que faça com que você se sinta mais alinhado, mais orgulhoso, mais feliz, ou o que quer que seja. Então, assim, tentei dar uma geralzona aqui, espero que um pouco mais completa do que os outros vídeos que eu tinha visto por aí, em português. A ideia é tentar te seduzir para você conseguir visibilizar novas oportunidades de negócios e novas oportunidades na sua vida mesmo, de você se alinhar com, acho que é talvez uma das maiores missões que a gente tem hoje na Terra, que é regenerar a nossa sociedade, regenerar o nosso planeta e nos regenerarmos nesse processo, né? Até porque nós também precisamos ganhar vida. A gente tem espaço para se melhorar, pelo menos eu acho isso. Somos imperfeitos e a brincadeira é a gente estar aí aprendendo, conhecendo, se desenvolvendo. Então, há muitos links. Eu separei um monte de link para botar na descrição desse vídeo para quem quiser pular mais profundamente nessa piscina da economia circular. Mas lembre-se que o ideal e o possível são duas coisas diferentes. Se cobrar o ideal, se cobrar que a sua empresa seja circular agora, maravilhosa, e que você não tenha nenhum
material que seja tóxico ou que for, eu acho que isso não vai ser possível. Se você conseguir isso, cara, irado. Boto muita fé. Tenho até uma certa invejinha boa, porque eu não consegui fazer isso nos lugares onde eu passei. Mas se você conseguir fazer um pouco melhor, se você conseguir usar o contexto que você tem para dar um passo além, isso já é muito bom. Tá? Então, com isso, eu fecho o conteúdo que eu tinha pensado sobre empresas. Pretendo fazer um momentinho de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem deixar comentários aí ou me mandar alguma mensagem, alguma coisa nesse sentido, eu quero fazer um vídeo só sobre perguntas e respostas dessa sériezinha. O que é uma empresa e por que a minha existe, a do Negócios Sociais do Sistema B e esse vídeo. E eu acredito, assim, talvez para finalizar, eu acredito que já se foi o tempo da gente achar que o ser humano é inerentemente mau, egoísta, que só pensa na gente mesmo, da gente desenvolver todo o nosso pensamento econômico e de vida e social e as nossas relações, as nossas conversas em cima disso, de que está cada um querendo ganhar em cima do outro. Eu acho que sim, há N exemplos disso, a gente pode contar a história a partir disso, mas isso também invisibiliza muita coisa. Então, o objetivo desses vídeos era mostrar que as empresas podem atuar de uma maneira diferente caso os seres humanos que atuam nessas empresas queiram atuar de uma maneira diferente e que nós podemos ser força de regeneração desse mundão sem achar que isso é ser melhor, sem achar que existe um lugar a se chegar, mas reconhecendo que talvez seja legal a gente caminhar nessa direção. Talvez isso dê um significado maior às nossas vidas. Provavelmente a próxima série que eu vou fazer será sobre dinheiro, um tema que me interessa muito, também tenho estudado ele há alguns anos, também tenho experimentado coisas diferentes relacionadas a esse tema há alguns anos, e eu acho que é muito importante, como eu falei em um dos vídeos, não só a gente mudar o DNA das empresas, né, mudar mesmo o bicho, a espécie. Então a gente pode trabalhar mais em função do empreendedorismo de impacto, alguma coisa parecida com isso, mas isso não vai resolver todos os nossos problemas. Então eu vou entrar em outro domínio de conhecimento, que é em relação a dinheiro, que não está muito separado assim das empresas, mas que sim, abre portas para muitas outras coisas. Eu te agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar isso. Se você acha que faz sentido para alguém, compartilha com ela. Se você quiser fazer algum comentário, eu vou amar. Inclusive comentários do tipo, cara, acho que você está viajando nisso, cara, acho que você errou a mão nisso, ou cara, ajuda também a saber o que foi bom, tipo, cara, esse exemplo aqui foi muito legal, a forma como você expressou isso aqui foi muito boa, o formato tá legal ou não tá? E aí a gente segue esse diálogo meio estranho, mas que eu vou chamar de diálogo aqui por falta de uma palavra melhor, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade de estar fazendo isso, um grande beijo no coração e até a próxima.